falar um pouquinho para vocês sobre uma comparação que é muito comum entre a educação de antigamente e a educação de hoje. Escuto muitos pais falarem: a educação de antigamente que era boa, a gente apanhava, né? Olha, eu apanhei, né? Pais que justificam bater nos filhos. Eu apanhei e eu tô aqui. Ok, você sobreviveu, mas a que custo você sobreviveu? Isso não trouxe nada de ruim para você? Ou melhor, trouxe alguma coisa de bom? Eu não acredito nisso, eu não acredito numa disciplina de medo, de ameaça, baseado em grito, que é uma forma de agressividade, baseada em não só em bater, mas como agressividade verbal também, né? O que sai da sua boca, o que você fala para os seus filhos. Então, aquilo que você fala para os seus filhos é muito precioso, porque a pessoa que eles mais amam e confiam, dependendo do que os pais falarem, eles vão acreditar, né? Você é mal educado. Poxa, quem tá falando isso é meu pai, quem tá falando isso é minha mãe, então eu realmente sou mal educado. E eu vou ser uma criança mal educada, porque vocês estão dizendo que eu sou. Isso é muito complicado. Outra coisa que eu queria dizer é que se a educação lá de antigamente tivesse sido tão boa como alguns defendem, hoje a gente não teria tanta corrupção, a gente não teria um mundo tão doido como tá, um mundo tão agressivo, com pessoas tão agressivas, né? Se isso tivesse funcionado, não era isso que a gente estava vendo hoje. E as crianças são sim o futuro da humanidade, são elas que vão estar vivas daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, são elas que vão estar tocando isso aqui para frente, ou não, né? Isso vai depender, isso é responsabilidade de quem? De nós, né? Responsabilidade do pai e da mãe. Então, a gente tem sim uma grande responsabilidade não só em tornar essas crianças autorresponsáveis, seguras, com uma autoestima elevada, porque isso está diretamente relacionado ao mundo todo, né? Então, o que você faz hoje na sua casa vai refletir lá na frente. Então o método que eu desenvolvi chama disciplina sem mágoas, uma disciplina voltada para uma educação respeitosa, onde existe respeito, onde você ensina seu filho a trabalhar o cérebro dele de uma forma que ele se coloque no lugar do outro, que ele respeite as pessoas, que ele respeite a si mesmo e que ele respeite o pai e a mãe. Eu não defendo uma educação oba-oba, que a criança pode fazer tudo. Muito pelo contrário, a criança precisa de limite sim, mas esse limite precisa ser colocado com respeito. Quando você respeita uma criança, a criança vai te respeitar. Eu vejo muito mães que reclamam de adolescentes que gritam, que xingam, mas como é que foi a infância desse adolescente? Como ele foi educado? Ele foi educado através de xingo, através de grito, através de... ele apanhou? Isso vai ser refletido lá na frente. As crianças não são também as mesmas, a gente era de um jeito, vocês devem perceber isso, as crianças parecem que nasceram prontas. Então, o respeito acima de tudo tem sim como colocar limite, como disciplinar, através do respeito, através de uma disciplina sem mágoas. O aprendizado ele só vem quando a gente consegue fazer com que nossos filhos acionem o cérebro da parte de cima dele, isso cientificamente falando. Eu fiz uma live a semana passada no YouTube falando exatamente sobre isso. Quando a gente aciona a parte de cima do cérebro da criança e não aciona o cérebro reptiliano, quando a gente vai para os nossos filhos já acusando, já gritando, já xingando, já batendo, imediatamente ele vai devolver o que para você? Ou ele vai fugir, ou ele vai paralisar, ou ele vai se defender da mesma maneira, gritando, né, te batendo, muitas vezes te batendo. Então, é possível sim, a educação dos nossos pais, claro que ela não foi totalmente errada, né, mas teve muitos erros sim, que a grande maioria, eu fui uma criança que apanhei demais e tive consequências por causa disso. Hoje, depois de um trabalho de autoconhecimento, eu percebo isso, o quanto isso me fez mal. Muita crítica, eu recebi muita crítica, zero elogio, zero afeto, muita crítica, apanhei, e tudo isso fez com que eu me tornasse uma adolescente com uma autoestima extremamente baixa. E adolescente com autoestima baixa faz o quê? Escolhas ruins. E eu, graças a Deus, nunca me envolvi com drogas, nunca me envolvi, mas poderia ter acontecido isso, sim, porque um adolescente que não se gosta,
ele vai fazer escolhas ruins para ele mesmo, porque ele não é merecedor de coisa melhor. Então isso acaba refletindo, né? Essa falta de afeto, a crítica excessiva, a falta de elogio. Então eu queria te convidar para me acompanhar aqui no canal. Eu coloco conteúdos diários para tentar ajudar esses pais que estão um pouco perdidos. Essas mães, esses pais que eu atendo também me ajudam demais. Eu cresço demais diariamente com isso. Então, na verdade, eu não tô aqui como uma professora querendo ensinar algo para vocês. Não, eu quero estar junto com vocês para que a gente se ajude, para que a gente, como pai e como mãe, a gente se sinta autorresponsáveis e responsáveis pela educação dos nossos filhos, pelo futuro da humanidade. Isso é sério, gente. Se você parar para pensar, como eu falei lá anteriormente, sim, nós somos os maiores responsáveis de como será o mundo daqui a alguns anos, né? Somos nós pais os responsáveis, não são os governantes, não é Deus que vai fazer com que as coisas mudem, somos nós como pais educando os nossos filhos da maneira que tem que ser, da maneira que eu acho correta, da maneira que não só eu acho correta, mas que cientistas que estudaram e que estão estudando incessantemente o cérebro infantil, estão cada dia provando o quanto uma educação baseada no medo, na ameaça, no grito, faz mal para o desenvolvimento da criança. É isso, estamos juntos e espero que daqui para frente a gente possa mudar tudo isso.